Gente, com alegria hoje vamos ouvir, né, sobre o Outubro Rosa, né, que deve ser... O cuidado com o nosso corpo deve ser, na verdade, todos os dias, né? Mas o Outubro Rosa vem firmar esse cuidado sobre o câncer de mama, né, que é um mal que tem assolado diversas famílias e que tem feito muita gente perder sua vida por falta de precaução, por falta de cuidado, por falta de se tocar. E a gente hoje vai ouvir um pouquinho sobre isso, né? Mas antes, vamos ficar de pé para a gente orar, colocar esse momento especial na presença do Senhor, para que seja um momento proveitoso, né? Para que a gente possa adquirir conhecimento sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, que é tão preciosa para o nosso Deus, e que a gente precisa cuidar devidamente, tanto os homens quanto as mulheres, né? Eu estou vendo alguns homens aqui, que bom que vocês vieram, viu? Sejam muito bem-vindos. Câncer de mama não é só para mulheres, então foi bom que vocês vieram, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque chegamos aqui em paz. Muito obrigado porque o Senhor nos proporciona momentos maravilhosos, Senhor Deus, para que a gente possa nos preencher de conhecimento, de sabedoria. Como diz a tua palavra, a gente precisa adquirir sabedoria, né? Porque quando a gente absorve, quanto mais conhecimento, mais sabedoria, menos ignorante a gente é. Então, a gente precisa, né, aproveitar cada momento, Senhor Deus, que a gente tem para nos preencher e colocar em prática, Senhor Deus, todo o conhecimento que o Senhor nos proporciona ter, Pai. Em nome de Jesus, colocamos a doutora Adelaide em Tuas mãos, tudo que ela venha falar, Senhor Deus, tudo que ela venha nos mostrar, Pai Santo, que nós possamos receber com todo o amor, com todo o carinho, Senhor Deus, porque sabemos que foi preparado pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, nos dá uma noite debaixo da Tua graça, sobre os Teus santos cuidados. Te louvamos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Eu gostaria de convidar a nossa querida doutora Adelaide para falar para a gente, que ela aceitou com todo carinho o nosso convite, através de minha mãe que convidou. E a gente vamos prestar atenção, o máximo que a gente puder absorver e guardar no nosso coração, e a gente possa colocar em prática, porque tudo que a gente vai ouvir falar aqui agora é de suma importância. A gente sabe que o câncer tem matado muita gente por aí, né? São cânceres diversos que têm aparecido, e a gente vai aprender um pouquinho como prevenir, como cuidar, como tomar os primeiros cuidados. Não é isso, minha linda? Seja bem-vinda, fique à vontade, viu? E pode falar para esse povo. Me diga só aqui, como é que eu vou? Você pode apontar para qualquer lado. Aqui está ligado já. Aqui está ligado, aqui você acerta. É isso que não está. Eu vou falar com o Thaís. Por qualquer coisa, ela passa lá os slides. Vai passar aqui no telão. Eu vou falar com ela que não está acendendo. Estava acendendo a estante. É. Será que é a pilha? Bom, gente, boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, foi através de Gracinha, né, que me convidou. E eu prontamente fiz meus cálculos em relação à minha agenda e consegui estar aqui. Tive que ir em Salvador ontem, mas eu sabia que conseguiria chegar a tempo. E é muito bom a gente poder, né, transmitir conhecimento. E é isso que eu penso, né? Eu não sou professora, sou médica ginecologista, obstetra, todo mundo me conhece, eu acho. Já estou como médica há 40 anos, completo esse ano de profissão, né? Atuando aqui em Valência como tal. E a minha formação, né, acadêmica, eu estava até conversando com os meninos da faculdade daqui de Atena, né? Que a formação da gente era diferente da de hoje. O médico saía da faculdade pronto para assumir o trabalho de médico, porque você realmente era um curso muito apurado.
em todas as áreas. Então, um médico formado, ele tinha que saber fazer um parto, pelo menos, diagnosticar um infarto, reduzir uma fratura acima. Isso tudo a gente fazia. Tratar um paciente psiquiátrico, né? E pediatria. Tudo a gente tinha um conhecimento básico. Agora, tinha os especialistas que cuidavam do resto. E depois que a gente se formava, a gente ia escolher a nossa especialidade. E eu escolhi ginecologia e obstetrícia. E dentro dessa especialidade, existem outras especializações, né? Como cardiologia tem, um faz eco, outro faz eletro, outro faz cirurgia, e por assim vai. Então, a ginecologia é clínica e cirúrgica. Mas na formação da gente, naquele tempo, era também mama. Então, não existia o especialista. O mastologista era só para atender casos de câncer. Mas o ginecologista, que tinha a obrigação e sabia examinar e tratar as lesões benignas da mama. E, com isso, a gente foi evoluindo, né? Então, todo ginecologista tem o dever de examinar as mamas da paciente. Isso aí é de praxe. Quem é minha paciente sabe disso. Eu começo pela mama. Não é isso? E nos questionamentos que a gente faz, que chama anamnese, a gente pergunta, você tem alguma coisa na mama, algum caroço, alguma dor, né? Alguma alteração na sua mama? Então, eu acho importante, eu não sou, mas estou aqui como uma ginecologista clínica que tem um conhecimento em relação à mama, o câncer de mama e tudo que envolve ele. Enquanto eles resolvem a questão dos slides, né, eu vou falar sobre o Outubro Rosa, que é o convite principal, né, para falar sobre o Outubro Rosa, que quer dizer o quê? É aquele mês que chama a atenção, né, em todo mundo hoje. Começou em Nova York, na década de 90. Foi a primeira, assim, simbologia, né, a primeira vez que chamaram a atenção a essa doença que estava tão incidente entre as mulheres e que mata. Né? A gente sabe que mata o câncer de mama não tratado precocemente. E aí, foi em Nova York, teve uma corrida de rua, e aí eles deram os lacinhos e acenderam o obelisco todo de rosa para poder chamar a atenção às pessoas sobre isso. Aí, no Brasil, já foi depois, né? Em torno de 2019, não. Eu tenho no meu slide o ano, depois eu falo para vocês. Que aí começou também em São Paulo, e aí o Brasil todo tomou conta dessa campanha. Então, na verdade, o mês Outubro Rosa é só um símbolo, é só para a gente enfatizar, chamar mais a atenção do cuidado que se deve ter em relação à mama. E, assim, outros cânceres também foram e outras doenças. Então, você hoje sabe que o Setembro Amarelo, né? Tem o lilás, que é do câncer de colo do útero, e assim, do suicídio, né? Então, você vê que são temas, são simbologias para chamar a atenção das pessoas, né? Porque, infelizmente, existe muito preconceito, assim, muito medo, muita cancerofobia também, nem pouco, nem tanto, né? Tem gente que exagera, né? Tem gente que exagera, que tem medo de tudo, e exagera até nos exames, e tem gente que não faz os exames. Tem gente que não faz mamografia porque diz que dói, que tem medo do resultado. Eu ainda ouço isso no consultório, né? Tem paciente que não faz preventivo. Aí a desculpa foi a pandemia agora. Ah, doutora, eu não fiz por causa da pandemia, mas a pandemia já acabou, tem tempo, né? E aí, 4 anos sem preventivo, e lá vai um câncer de colo invasivo, que eu descobri, assim, estou dando exemplo, né, do que pode acontecer. Então, a mamografia é um exame simples, né? Indolor. Eu considero indolor. É uma dor muito... Eu digo assim à paciente, ó, dói muito mais a doença do que a mamografia. A doença vai doer muito mais do que a mamografia, que é um exame simples, né? Um exame que deve ser feito por toda mulher a partir dos 40 anos, apesar do Ministério da Saúde indicar a partir dos 50, e que se faça a cada 2 anos. Mas a Sociedade de Mastologia não concorda com isso. A mamografia deve ser feita anual nas pacientes a partir dos 40 anos. E, antes disso, naquelas mulheres que têm casos na família de parente de primeiro grau,
principalmente mãe e irmã, que tiveram câncer de mama. Então, a gente recomenda que faça, a partir dos 35 anos, a primeira mamografia, ou 10 anos antes da idade que aquela pessoa tinha da família, entendeu? Que não seja com menos de 30 anos, certo? Então, se ela teve um câncer de mama com 40 anos, com 30 já é bom fazer a mamografia, a filha daquela mulher. Então, é importante isso. E o médico alertar, é obrigação do médico falar sobre isso, né? E eu falo assim para os colegas, na consulta a gente tem que abordar tudo, a gente não pode se restringir àquela coisa de fazer o preventivo, né? E passar os exames, não. Você tem que alertar, é papel do profissional médico alertar sobre todas as doenças, inclusive sobre câncer de mama. Já conseguiram, não? Bom, que eu tenho um roteirozinho que eu ia seguir, mas aí eu estou fazendo mais ou menos. Então, quais são os fatores que predispõem ao câncer de mama, né? Então, tem fatores ambientais, fatores comportamentais, entendeu? Que vai desde a alimentação, né? A obesidade é um fator gravíssimo para qualquer tipo de câncer, inclusive para câncer de mama. Então, a gordura, né? A obesidade, o fumo, não só para câncer de mama, para outros também. O álcool, né? O álcool em excesso, claro, né? Uma bebida, um vinho social, não tem, mas sim o álcool em excesso. Os fatores hereditários, que aí todo mundo acha, porque minha mãe teve, eu vou ter. Não. É em torno de 5%, mais ou menos, de chance. Depende dos fatores genéticos daquela família, né? Porque a questão genética é muito importante, né? Que a gente chama da hereditariedade, né? A herança que a gente recebe, às vezes, não é dinheiro, não é fazenda, mas é doença. Mas, que a gente pense assim, quando você gera um filho, né, você está gerando as 3 futuras gerações. Então, nossa herança, em termos do ponto de vista genético, foi de nossa tataravó. Entendeu? Às vezes você, não tem caso na família de câncer, não tem, mas teve lá no passado, principalmente do sexo feminino. Então, essa linhagem é muito importante. Mas não existe assim uma coisa de você investigar geneticamente todo mundo, porque é muito caro o exame genético. Não é um exame de baixo custo, não faz pelo SUS. Algumas entidades públicas fazem, mas mais casos indicados por um geneticista, né, que é o médico que estuda a genética humana. E aí são genes, né, que sofrem, que a gente já tem nosso gene quando a gente nasce, né, a gente carrega a genética familiar do pai, da mãe, que veio dos ancestrais dele. Então, tem alguns genes que sofrem modificações e torna aquele indivíduo mais predisposto a ter alguns tipos de câncer, principalmente câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata e o câncer de pele, que é o mais grave, que é o melanoma, entendeu? Porque tem um câncer de pele que é aquele mais comum, que é o sinalzinho que tirou e acabou. Mas o melanoma, quando vem lá na biópsia, melanoma é um câncer muito grave, que pode até matar, tá certo? Então, esses genes que são estudados, tem indicação de fazer esse estudo genético. Não é assim, eu quero fazer o estudo. Não é assim. São exames que custam entre R$2.000 e R$5.000, né? E não é todo laboratório que faz, são laboratórios específicos que fazem, mais ligado à genética, só pode ser pedido por um profissional médico, e, geralmente, a gente manda para o geneticista para ele ver a necessidade daquela pessoa fazer esse exame genético. Não é uma coisa de praxe. Bom, então, os hábitos alimentares, as irradiações também, né, que toma muito raio-x, muita irradiação, é um fator. Por isso que não é bom fazer mamografia todo mês, vamos dizer assim, né? É 1 ano para fazer, porque ali tem uma irradiação, né? Uma tomografia tem uma irradiação, é raio-x aquilo ali. A ressonância não, a ressonância é um exame que não tem radiação no corpo da gente, mas a tomografia. Então, essas irradiações,
né? A questão alimentar, a questão dos hormônios, que é tão falado, eu chamo de cancerofobia, aquela paciente que entra na menopausa e não quer usar hormônio porque causa câncer. Foi criado isso há anos atrás pela mídia e todo mundo a maioria das pessoas absorveu isso, que hormônio causa câncer. E hormônio não causa câncer, né? Quem tem uma predisposição ao câncer de mama e de ovário, principalmente do ponto de vista feminino, estou falando, então o hormônio, ele acelera a doença, ele não é o causador. Então, junto com os fatores outros que eu citei aqui, obesidade, fumante, alcoólatra, entendeu? Hereditário, tem caso na família, então você tem que pensar 2 vezes antes de dar hormônio àquela paciente. Tá certo? Mas, fora isso, hoje não se proíbe usar hormônio em mulheres que têm caso na família de câncer de mama. Não existe isso. Para mulheres que tiveram câncer de mama é diferente. A gente tem outros meios de tratar a parte de menopausa, já começou. Agora falta apontador. Ela vai passar, pode passar. Porque, assim, o hormônio é vida. O hormônio é o hormônio que a gente produz a vida toda, que é do nosso corpo, que faz a gente ser mulher, né? A gente sorrir, acordar bem, o nosso corpo, nossa pele. Você vê a diferença entre homem e mulher. São dos hormônios femininos e masculinos, cada um da sua característica física, a voz da gente, né? A delicadeza, ser mais amorosa, né? Tem homens que são mais femininos. Não é que eles são homossexuais, é diferente, mas são homens que são mais delicados, aqueles homens que mandam. Certo. Aí eu passo aqui, né? Pronto. Outubro rosa, já falei, pronto. O que é câncer? Antes de mais nada, o câncer é um crescimento desordenado de células. Nosso corpo é formado por células, né? E, às vezes, ocorre por um desses fatores que eu citei aqui, um crescimento anormal. Esse crescimento anormal forma um tumor. Esse tumor pode ser localizado, ele pode se expandir para outros órgãos, que são as metástases. Então, isso aí é o câncer. Para vocês terem ideia, a cada ano surgem 2,3 milhões de casos de câncer no mundo. Apagou de novo. Aqui. De 2,3 milhões de câncer no mundo. Câncer de um modo geral. Desses cânceres, 24,5% são de mulheres. São de mulheres. Pronto. E entre as mulheres, quais são os cânceres que mais incidem? Em primeiro lugar, está o de pele, não melanoma, que é aquele. E em segundo lugar, está o de mama. Depois vem colo do útero, por incrível que pareça, né? Mesmo com um preventivo tão conhecido, quem não faz um preventivo, mas tem gente que não faz. E quarto está o de intestino, que está crescendo, né? Crescendo muito o câncer de intestino. Tanto que hoje o rastreamento de intestino é a partir dos 45 anos. Antigamente só fazia colonoscopia, quem estava na menopausa, com mais de 50 anos. Hoje não. A partir dos 45 anos já é indicado fazer a colonoscopia para qualquer homem ou mulher, com caso ou sem caso na família e com sintomas ou não, né? Eu gosto de pincelar assim para poder chamar a atenção também dos outros tipos de câncer. Então, a última estatística que eu consegui foi em 2021. Desse ano, não saiu, do ano passado também, nesse ano não terminamos o ano ainda. Então, são 66.280 novos casos de câncer em mulher, no Brasil. Está em primeira posição em mortalidade ao câncer de mama. E quais são os sinais e sintomas? Então, eu falei dos fatores predisponentes, agora, quais são os sinais que chamam a atenção da mulher em relação ao câncer de mama? É para isso que a gente recomenda o autoexame, né? Todo mundo sabe, aquele autoexame que deve ser feito nas mulheres que menstruam, é bom fazer após a menstruação. Por quê?
No período pré-menstrual, as mamas ficam densas, ficam doloridas, aumentadas, inchadas, por conta dos hormônios que eles sobem para poder a mulher ovular. Aí, depois que ela menstrua, as mamas murcham, ficam mais, menos densas. Então, a melhor fase de examinar a mama é essa. Então, tornar isso um hábito, todo mês, depois da menstruação. E aquelas mulheres que não menstruam, qualquer fase, uma vez no mês. Tomando banho é ótimo, porque o sabão, esparrama mais, você consegue palpar com mais, ou deitada na cama, sempre com o lado que vai examinar, o braço para cima. Aí você, ou tomando banho, ou deitada na cama. Circularmente, ou assim, e a axila. Não esquecer dessa partezinha, se tem algum caroço na axila. Então, esses nódulos, geralmente ele é duro, ele é fixo e é indolor. Isso é importantíssimo. Porque tem gente que está com a mama doendo, acha que está com câncer. Câncer de mama não causa dor. Câncer de mama só dói quando ele está no estágio muito avançado. Aí ele é dolorido. Que qualquer tumor avançado causa uma inflamação e até uma infecção e até uma necrose, certo? Mas o câncer inicial, ele não dói. Ele é um caroço, ele é duro, e ele não se movimenta. O cistozinho, você pega, você sente como se fosse uma bolinha assim de gude para lá, para cá. O nódulo de câncer, não, ele é mais fixo, ele é mais duro, você não sente ele se mexer. Observar sempre a pele, a pele avermelhada. Não é que toda a pele avermelhada vai ser câncer, mas assim, observe, pô, minha pele não era assim, está avermelhada. Se olhar no espelho, casca de laranja, sabe aquela coisa enrugadinha, a laranja, chama casca de laranja, aquela imagem, tipo uma casca de laranja. Principalmente se for unilateral, Porque é muito difícil ter câncer nas duas mamas ao mesmo tempo. Então, geralmente, é um lado só. A descarga papilar, o que é isso? Sai um líquido espontâneo, sem você espremer seu mamilo, sua papila, e acordar com a folhinha suja, o lençol sujo, de sangue, uma coisa assim, escura, esverdeada, geralmente unilateral. A alteração do mamilo. O mamilo era normal, de repente ele retrai, fica todo para dentro. Unilateral também. Então, são sinais e sintomas. Não quer dizer que seja o câncer. Então, isso aí é o autoexame que a mulher deve fazer. E observar isso e procurar um profissional, que pode ser um mastologista, pode ser um ginecologista, pode ser até um clínico, para lhe orientar o que fazer e pedir os exames necessários. Bom, aqui era mais para eu, se fosse uma tela, mostrar a vocês, essas imagens do que eu falei. Os fatores de risco eu já falei. Os hormonais, dentro desses fatores hormonais, por a gente saber que o hormônio ajuda na proliferação da célula maligna da mama e do ovário, são os dois órgãos que chamam assim, são tumores hormônio dependentes. Quanto mais hormônio tiver, mais ele se desenvolve. Mas não foi o hormônio que causou, houveram outros fatores, e aí, com o hormônio. Então, mulheres que tiveram menarca, ou seja, a primeira menstruação, antes dos 12 anos. Por que isso? A menina, por quê? Porque ela começa a ter o hormônio circulando mais cedo no organismo dela. Então, as meninas que menstruam mais cedo estão dentro dos fatores de risco. Não quer dizer que ela vai ter, mas assim, tem que... A mãe, ou a minha filha menstruou com 10 anos, eu vou observar a mama dela, vou conversar com o ginecologista, com a menina, geralmente, quando menstrua, deve ir ao ginecologista. E aí, alertar sobre essas coisas. Não ter filhos. Por que não ter filhos? Porque a mulher que não tem filhos, porque quando você está grávida, o hormônio, esse hormônio estrogênio, ele fica 0. Então, você não tem filho, vai ter sempre ele circulando no seu corpo. Então, é um fator de risco a mulher que não teve filhos. Primeira gestação após os 30 anos, igual a menarca precoce. Por quê?
ela engravidou depois dos 30, ela ficou 30 anos, né, menos, porque desde que ela menstruou, com aquele hormônio circulando. Então, é o tempo que o hormônio fica circulando no corpo dela. Mas isso junto com aqueles outros fatores, não esqueçam nunca disso. Para sair todo mundo assustado, porque menstruou assim, porque não engravidou, entendeu? Sempre aqueles outros fatores, tudo somadinho. Desculpe. Menopausa após os 55 anos, porque a menopausa se dá entre os 45 e 55 anos. É o normal. A menopausa precoce é antes dos 45 e a menopausa tardia é depois dos 55. Então, essas mulheres que foram menopausadas tardiamente têm mais chance, um fator de risco maior, porque ela teve o hormônio circulando por mais tempo. O uso de anticoncepcional, que é o hormônio, e terapia hormonal. A terapia hormonal, é isso que eu estou falando. Terapia hormonal é importante, tem que conversar com seu médico ou com sua médica sobre isso. E ele ou ela vai saber se você pode ou não usar. Porque não está em primeiro lugar como fator de risco. O hormônio é importante para a mulher em outras situações. O hormônio protege o coração da mulher. O hormônio melhora o colesterol HDL, que é o colesterol bom. O hormônio previne as demências, o hormônio previne osteoporose, o hormônio melhora a sexualidade da mulher que tem vida sexual ativa, depois da menopausa. Então, ele só traz benefícios. Então, não é porque você entrou na menopausa, que tem medo de câncer, que você não vai usar hormônio. É um fator que tem que ser conversado e ponderado, e o seu profissional médico vai ver a relação risco-benefício, né? Se o risco é maior do que o benefício, a gente não vai fazer. Mas se o benefício for maior do que o risco, a gente vai fazer e deve fazer. E lembrar sempre, a coisa que eu sempre falo assim, medicina não é uma ciência exata como matemática. Né? Não existe 100% em medicina. Tudo tem que ser ponderado, analisado, tudo muda. Cada pessoa é uma pessoa, com seu metabolismo, com N situações, e cada pessoa tem que ser estudada individualmente. Não existe aquela coisa horizontal, o mesmo hormônio para todo mundo. Não existe isso em medicina. E nenhuma doença, né? E nenhuma doença, não é só na questão de mama, não. Bom, já falei sobre os fatores de risco, agora os fatores de risco hereditários, que é aquilo que eu falei sobre a história familiar, que é o parente de primeiro grau, com câncer de mama ou de ovário. Quanto mais cedo essa pessoa teve, mais cuidado aquela pessoa que, né, que é filha ou irmã, tem que ter mais cuidado em relação a isso. E as questões genéticas, que os genes mais frequentes é o BRCA1 e o BRCA2. E são eles que são investigados. São esses genes que sofrem mutações, e aí vê a chance maior daquela mulher ter câncer de mama ou de ovário. Bom, e no homem também é feito esses exames para a próstata. Que eu não vou falar sobre próstata, mas vou dar uma pincelada sobre próstata também. E o câncer de mama no homem, que pode acontecer, é uma incidência de 1% somente. É muito baixa, mas pode acontecer. Eu já vi 2 casos, assim, na minha vivência médica, 2 casos de homem com câncer de mama, tá? Mas é, assim, super bem tratado, porque o homem não tem o estrogênio, né, o hormônio que mais incide em relação a piorar o caso, e aí é muito tranquilo o tratamento do homem. Pronto. Falar sobre prevenção, né, que é a função melhor da gente aqui nesse bate-papo de hoje, falar sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de modo geral. Né? Então, o câncer descoberto precocemente, né, vai ser tratado precocemente também. Porque a mamografia, ela não evita o câncer. Tem mulher, doutora, eu fiz mamografia minha vida toda e tive câncer. Ainda bem que você fazia todo ano, porque foi descoberto cedo, foi tratado e você se curou. Então, a cura está nisso aí. O único câncer que é prevenível mesmo é o câncer de colo do útero. Porque se descobriu quem causa ele, que é o vírus HPV, que é o papilomavírus humano. E aí o Papa Nicolau, o preventivo, detecta esse vírus do iniciozinho. Então, só tem câncer de colo do útero quem não faz o Papa Nicolau, que deve ser feito anualmente para mulheres que têm vida sexual ativa. Tá? Mulheres que têm mais de 5 anos, né, sem parceiro, já não
Então, a gente pode aumentar para 2 em 2 anos e, depois de uns 5 anos, a cada 2 anos, com exames normais, pode até suspender os preventivos. Porque esse papilomavírus é transmitido na relação sexual. Não tem outro meio de transmissão do vírus. Você adquire o papiloma na relação sexual, modifica aquela célula do colo, que pode evoluir somente para NIC1, que é HPV, não evoluir para câncer, mas pode evoluir para NIC2, que já é uma lesão precursora do câncer, e NIC3, que já é o câncer inicial. E por aí vai. Então, essa evolução do câncer de colo leva cerca de 10 anos, porque não tem ação de hormônio de nada, é só o vírus ali, ó. Então, só tem câncer de colo e morre de câncer de colo, que ainda está em terceiro lugar. O câncer de colo do PCV, né? Quem não faz o Papa Nicolau, quem acha que não tem um corrimento, não é o corrimento é outra coisa. Quando a gente faz o Papa Nicolau, não é para ver o corrimento, é para ver a célula, se tem o HPV naquela célula, aquele vírus naquela célula. E a prevenção, então a prevenção primária é essa, né? Você vê os fatores de risco, se cuidar, fazer o autoexame, evitar fazer atividade física, ter uma boa alimentação, né? Ter uma vida saudável, evitar fumo, álcool. E a secundária são os exames de rotina, que é a mamografia e a ultrassonografia. A ultrassonografia é para as mulheres com menos de 40 anos. Ela não é um rastreio, mas ela é um exame que vê os nódulos, os cistos, examina melhor a axila. Paciente que tem prótese mamária, a ultrassom é mais eficaz. Ou seja, um complementa o outro. Pacientes que têm a mama muito densa, muito volumosa, a ultrassom é mais eficaz, porque a mamografia é um exame de compressão, e às vezes aquela gordura da mama impede a visualização de um nódulo, de uma coisa assim. E até a ressonância, em alguns casos, é solicitada para você, quando tem dúvida no diagnóstico. Tá? Então, a mamografia é o exame de rastreio, a partir dos 40, porque é aí que começa a maior incidência de desenvolver o câncer. Existem casos mais novos? Existe de qualquer doença. Vê, tem meninos infartando, né? Então, qualquer doença existe a exceção. Medicina não é uma ciência exata. Eu já tive 3 casos precoces, 28 e 29 anos. Todas estão curadas. Entendeu? Então, é aquela coisa. Elas foram fazer uma ultrassom, tinha um carocinho, foi suspeito, fez a punção e deu lá o câncer. E a ressonância é quando você não consegue, né, identificar direito o tumor, tal, aí você vai para a ressonância. Pronto. Identificando esse tumor, esse nódulo, os cistos mamários geralmente não tem nenhuma importância, né? Só se faz a punção de um cisto, quando ele é muito volumoso, quando ele é grande, e causa dor mamária. Se o cisto for realmente aquele cisto que chama de água, é a maneira de a gente explicar melhor para o paciente, é um cisto de água, não é bem água, mas é líquido, entendeu? E que aí ele não é. Agora, os nódulos sólidos que têm que ser observados, né? Então, pela localização, pelo tamanho, pela a formação dele como é. Até na ultrassom você distingue logo, você suspeita logo, porque ele é espiculado, não é todo redondinho. Tudo bonitinho é benigno. Tudo que é câncer é tudo bagunçado. Quando tiver uma bagunça, a gente suspeita logo, entendeu? Porque muda a forma, parece umas espículazinhas. A formação, geralmente, todo cisto, todo nódulo, geralmente ele é oval, com maior diâmetro paralelo à pele, né? O maior diâmetro. Geralmente, o maligno ele é ao contrário, ele é todo compridão assim, é todo especulado. Então, os 3 exames são importantes, mas assim, o de rastreio é a mamografia, tá certo? Hoje a gente recomenda fazer os 2. Não deixar de fazer a mamografia e fazer a ultrassom como complemento. E paciente jovem fazer a ultrassom sempre que for a consulta ginecológica. Eu digo que hoje faz parte do exame ginecológico, né? Além do exame físico, preventivo ginecológico, ultrassom transvaginal e ultrassom das mamas.
Porque no preventivo você só examina o colo do útero. Você não examina o corpo do útero, os ovários, o resto, não examina. Quem vê isso é a ultrassom transvaginal. Aqui ensinando a fazer o autoexame, não tenho tela para mostrar. Tá dando, pronto. E como eu já falei para você, né? Onde é o apontadorzinho? Aqui, né? Não. Pronto, tá vendo? Tomando banho ou deitada. Ali, observando com a mão na cintura, você faz aquela contraçãozinha para ver se tem alguma retração, né? Você faz um movimento de contração do músculo. Certo? Sempre nessa posição, para olhar também, faz isso, para ver se existe alguma modificação de uma mama ou de outra, alguma retração, alguma protuberância que aparece, ver se tem alguma descarga papilar e palpar daquela maneira que eu passei para vocês já. Diagnóstico já falei, né? E aí, quando identifica-se o tumor, o nódulo, no caso, fazer a biópsia, né? Que a depender do tamanho e das características desse tumor, se faz aquela biópsia que chama de PAF, que é punção aspirativa por agulha fina, ou faz a coribiópsia, que é uma biópsia mais invasiva, né, com anestesia, dá um pequeno cortezinho e vai um estiletezinho lá e tira aquele pedaço do tumor, sempre guiado pelo ultrassom. Todo exame de punção tem que ser guiado pelo ultrassom para ver a localização. Aí, nesses casos, a gente já manda para o mastologista, para o especialista cuidar. Tratamento, a depender do estadiamento, né? Toda doença maligna, todo câncer, tem o estadiamento. Por esse estadiamento que vai se fazer o tratamento, né? Se vai tirar a mama toda, se vai tirar somente o nódulo, se vai tirar o quadrante da mama, onde ele está, que a gente divide a mama em 4, né? Então, o quadrante superior, lateral, o interno, inferior, lateral e interno, inferior e interno. Então, tira-se só o quadrante, está localizado aquele nódulo, e aí, depois que tira o nódulo, vai para exame histopatológico, exame imunohistoquímico, que vai dizer o que vai continuar a fazer. Aí já é com o oncologista, né? O mastologista é só o cirurgião. Mas quem cuida do pós-operatório, da parte de tratamento complementar, é o oncologista, que tem oncologista de toda a especialidade. Tem o oncoginecologista, né, o oncomastologia, de todas as áreas. Aí vai indicar a mastectomia, a depender do caso, né, que se faz, às vezes, durante a cirurgia, se faz a biópsia de congelamento, tira um pedaço do tumor, já tem ali a parafina, congela, vê a extensão do tumor, aí se indica fazer ou a conatectomia ou tirar a mama da paciente. E aí os exames complementares dependem da imunohistoquímica, depende do resultado dessa peça, dessa biópsia, para poder ir para o oncologista e ver o que vai fazer em termos de terapia complementar. E é isso aí, né? Um resumo sobre câncer de mama, sobre outras coisas também. Essa mensagem aí, grande, médio ou pequeno, separado ou junto, não importa o tipo, jeito e idade. Todas as mulheres estão sujeitas ao câncer de mama. Se ame, se toque, se palpe, se informe, né? Tire todas as dúvidas. Aqui, eu estou aqui à vontade para responder as perguntas. E bote na sua cabeça que câncer de mama tem cura, como qualquer outro tipo de câncer, tem cura, desde que seja descoberto precocemente. Aproveitando aqui os homens, lembrar sobre a prevenção do câncer de próstata, que é importantíssimo, né? E que existe ainda um preconceito em relação ao exame da próstata, né? Porque, por mais que tenha já evoluído isso, né? Antigamente era só pelo toque retal, não existia esses exames bioquímicos que se faz hoje. Hoje tem o PSA, mas o PSA não dá o diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o exame físico, é o toque retal. E a ultrassonografia complementa, mas é o toque retal que dá o diagnóstico mesmo, dá o aumento da próstata. Eu já fiz muito exame em homem, quando cheguei aqui para Valência. Trabalhava no sindicato rural. Quando a gente chegava como médica assim, né, todo mundo, era só ambulatório, sindicato rural, pronto-socorro, e aí tinha que atender tudo.
E com aquela formação que eu falei para vocês, que a gente saía pronta para essas coisas básicas, eu cansei de examinar homem e caminhar para a cirurgia. Porque pelo toque retal, você sente a próstata. É como se estivesse examinando a mulher, o útero da mulher. É a mesma, é muito parecido. Só que a próstata é menor, mas é muito parecida a textura, entendeu? E aí, fiz muito exame de toque retal. Então, perder esse medo, esse constrangimento que alguns homens sentem em fazer o exame. É um exame indolor, rápido, uma vez no ano, né? Que deve ser feito a partir dos 40 anos de idade. PSA sempre, e alguns urologistas pedem também a ultrassom transretal para dimensionar o tumor. E a ressonância sempre, em qualquer dúvida, é o padrão ouro de diagnóstico, a ressonância magnética, né? Que se pede para qualquer situação. Como é o exame mais caro, mais difícil de se conseguir, a gente começa com os exames mais simples. Mas, em alguns casos, é necessário fazer a ressonância também, para ter uma dimensão maior daquele tumor. É isso aí. Perguntas? Tem ali um microfone. Boa noite. Eu cheguei atrasada. E a parte que eu cheguei, você está se referindo à reposição hormonal. Dá para pincelar de novo aí, assim, a indicação? Como é que é isso? Porque tem essa questão mesmo do preconceito, das causas e consequências, ou indicação, por gentileza? Porque, assim, há alguns anos atrás, foi colocado que hormônio causava câncer, né? A mídia falava, todo mundo falava, os próprios médicos falavam, né? Tanto que até hoje alguns médicos são contra a reposição hormonal. E quando eu vou para um congresso, né, que fala sobre isso, tem especialistas de todo quanto é área, porque é cardiologista interessado em saber. Eu conheço muitos mastologistas que são a favor da reposição hormonal, mas tudo tem seu limite. Eu digo assim, tudo demais faz mal, né? Tudo exagerado, até amor demais sufoca, né? Aquela pessoa que fica ali sufocando. Então, tudo demais faz mal. Então, existe um exagero. Agora, então, com as questões estéticas, né? Está sendo uma loucura essa questão hormonal. Eu falo de reposição hormonal, terapia de reposição hormonal para a mulher menopausada. É isso que a gente faz, tá bom? Então, os hormônios hoje para a mulher menopausada, cada vez está mais moderna, está mais evoluindo isso aí, tá? Então, hormônio, em termos de fator de risco, está lá em 5º lugar, vamos dizer. Obesidade está em primeiro, depois vem fumo, depois vem hereditariedade, entendeu? Álcool, para depois vir os fatores hormonais. Então, cada paciente que você acompanha, que necessita dessa reposição, porque a gente sabe o bem que faz. Eu sempre fui a favor de reposição hormonal, sempre fui. Né? E sou do tempo que era uma coisa bem rudimentar. O hormônio de antigamente, de quando eu me formei, era tirado da urina da égua, eram os equinos que a gente chamava, que hoje são prescritos isso, né? Fez muito mal para muita gente. Hoje não, a gente trabalha com hormônios bioidênticos, são o quê? São hormônios idênticos ao que nosso organismo produzia, tá? Então, hoje a gente não usa muito nem os orais. A gente usa muito pouco terapia hormonal oral. Porque a terapia hormonal oral é eficaz, mas existe uma metabolização pelo fígado desse hormônio e que, com o passar dos anos, prejudica o fígado da mulher, causando doenças hepáticas. Então, a gente prefere a via transdérmica, através da pele, da derme da pele, ou intradérmica, que são os implantes hormonais. Todos são bioidênticos, tá bom? Então, cada caso é um caso. Nada é 100%. A gente vai analisar aquela paciente, analisar as necessidades daquela paciente e saber se ela quer fazer a reposição hormonal, tirar todas as dúvidas que ela quiser tirar,
A gente vê que ela não tem nenhum fator de risco, não tem nada que contradique, a gente vai... É muito mais arriscado a paciente ter uma trombose do que ter um câncer em relação ao hormônio. Eu me preocupo mais quando eu vou passar um hormônio para o paciente. O histórico familiar de TVP, de trombose, Sueni sabe disso, lá, meu querido, recebe demais, né? E quantas meninas tiveram trombose usando anticoncepcional? Que a gente não é investigado isso quando se passa um anticoncepcional hormonal, tá bom? Então, tudo isso é o médico ter tato, de conversar, de ter paciência, de ouvir. Não é a coisa assim, a consulta não pode ser rápida, né? Tem que ser investigado, tudo direitinho. E aí, se tiver indicação, tiver tudo ok, a gente pode fazer a reposição hormonal. Entendeu? A via transdérmica é segura, porque vai direto, né, pela derme para os vasos sanguíneos e para o lugar alvo. E a intradérmica, que são os implantes hormonais também, tranquilamente a gente faz. Tá certo? Aí só tem essa questão em relação... E tem a via vaginal. Só que a via vaginal tem que colocar, é tipo um creme vaginal, mas tem que colocar toda noite. Então é melhor o gelzinho que você passa na sua pele, entendeu? E para homens também, tem a reposição hormonal masculina que está, assim, muito boa hoje, muito segura, do mesmo jeito que faz para a mulher, né? Porque existe uma queda hormonal, tanto do homem como da mulher, a partir dos 45 anos de idade, né? 44 já começa. Você ia sentir, se você for dosar, você vê que não era, mas se você dosar todo ano os hormônios, você vai ver que eles caem realmente, entendeu? Então, é isso, né? Ver as indicações, a contraindicação, a necessidade, porque faz bem. Você vê a alegria da mulher quando volta depois de uma reposição hormonal. Meu Deus, minha vida mudou, estou dormindo bem, não sinto mais calor, porque só quem passou pela menopausa que sabe. Só quem passou que sabe. Pense, né? Você muda o seu humor, o seu sono. É um calor insuportável, que não passa, toda molhada fica, né? A vagina fica seca, você não tem lubrificação vaginal, você não tem desejo nenhum pelo seu marido. Às vezes finge até na relação para poder... E uma mulher de 45, às vezes, está na menopausa, jovem, gente. Eu tenho 66, me sinto uma garota. E quero continuar, eu faço terapia hormonal, minha menopausa foi com 54 anos. Foi quase tardia. Mas eu faço terapia hormonal há 12 anos. Não tenho nenhuma doença, não tenho colesterol alto, não tenho glicemia alta, não tenho osteoporose, não tenho demência. Não... Entendeu? Porque eu acredito nisso. Acredito e faço. E eu digo assim para a minha paciente, faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque eu faço isso. Eu tomo isso. Além disso, tem os suplementos que a gente faz hoje, de vitaminas. Hoje não é aquela coisa, vou tomar um centro, vou tomar não sei... Não, não existe mais isso. Hoje a gente dosa tudo bonitinho, porque o centro, tudo são ótimos, sabe? Mas a dosezinha piquititica de vitamina D, de vitamina E, sabe? Tudo pequena. Se for olhar aquela bulazinha, aquele negócio que vem. Não, a paciente está com carência de magnésio, está com carência de zinco, de cálcio, tem que botar, tudo direitinho. Ela precisa de tanto... vitamina C, entendeu? Tudo é necessário. Isso tudo junto com a terapia hormonal. E o suplemento não é só para a mulher da menopausa, não. Qualquer mulher, qualquer idade. Minhas idosazinhas adoram cuidar dessa parte de vitaminas. E para quem não pode tomar hormônio, tem outros meios de a gente melhorar a vida dela, melhorar o calor, melhorar o humor, melhorar a sexualidade. Tem outro jeito de fazer isso sem a terapia hormonal. Naquelas que não podem usar mesmo, né? Que a gente sabe que não pode usar, entendeu? O preventivo, se ela tem vida sexual todo ano. Porque a questão não é o útero, porque é mesmo vírus que acomete o colo do útero, acomete a vagina e a vulva da mulher. Ela pode ter HPV na vulva, na vagina, no ânus, entendeu? No reto. Aí tem que fazer, se tem vida sexual, tem que fazer todo ano. Pode perguntar. Minha gente, vamos aproveitar. Não fique com vergonha, não.
Boa noite, doutora. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. A primeira, para quem teve endometriose precocemente nos 2 ovários, se tem um risco maior de ter câncer, se não tem nenhum. E a segunda é sobre prótese mamária. Quem colocou por uma questão de uma necessidade, né, de colocar, se há também um risco de prótese, quanto à prótese, mesmo fazendo a mamografia, fazendo a ultrassom, estando com a ginecologista o tempo todo, se há algum risco nesses 2 fatores, por favor. Obrigada. Ótima pergunta. Endometriose não tem nenhum fator de risco para câncer, tá? Endometriose é uma doença crônica, inflamatória e hormonal. Ela é hormônio dependente, mas não é a questão do câncer, tá? É outro tipo de acesso, vamos dizer assim. É uma doença que não tem cura, por isso ela é crônica, né? Mas é tratável, né? E para tratar a endometriose, tem que fazer o bloqueio hormonal dela. Quanto mais ela menstrua, mais os focos de endometriose vão se espalhando pela pelve dela, pela bexiga, pelo intestino, se não tratada, né? Então, você faz, geralmente, um bloqueio hormonal e, na época da menopausa, vai ver um hormônio adequado que não prejudica a questão da endometriose. Além disso, a questão alimentar é uma coisa importante que eu lembrei agora, que eu não falei. Gente, você não sabe como a nutrição é importante. Então, todo mundo que puder ir uma nutricionista, porque antigamente não existia nutricionista aqui. Eu mesmo, quando cheguei, não tinha nutricionista. A gente meio que fazia a orientação, tá? Mas hoje tem as profissionais nutricionistas, os profissionais, entendeu? A nutrição é um fator importantíssimo. E essa relação agora de glúten e lactose não é modismo, não. E nem é para intestino irritável, é para todas as doenças inflamatórias. Então, quem tem uma enxaqueca é uma doença inflamatória. Qualquer dor no nosso corpo gera uma inflamação daquele órgão. Então, uma dismenorreia, que é a cólica menstrual, é uma doença inflamatória. Aquela menina que tem aquela cólica de pronto-socorro é uma doença inflamatória. Fora as doenças inflamatórias conhecidas como artrite, né, como outras, sinusite, né, as ites. Toda ite é inflamação. Pronto. Então, quem tem qualquer doença inflamatória, inclusive endometriose, suspenda glúten e lactose. Você vai ver como sua vida vai mudar. A vida muda completamente. Desincha, a dor é menos frequente, quer ver, mesmo com bloqueio, entendeu? Continua sentindo a dor, né? Que é o que mais debilita a paciente de endometriose é a dor crônica, entendeu? Ela vive a vida sob analgésicos, anti-inflamatórios, mas câncer não causa. Ela pode ter câncer por outros fatores, não pela endometriose. Assim como a próstata mamária. Para botar uma próstata, se faz toda a avaliação daquela mama, né? Se ela não tinha nada antes, acompanha, pode fazer mamografia em paciente que tem prótese mamária, sendo que a ultrassom avalia melhor, mas a mamografia pode ser feita assim. E não causa câncer, não. Doutora, minha amiga quer perguntar. Sou porta-voz dela. Ela quer perguntar sobre essas outras opções para quem não pode tomar hormônio que a senhora falou. Ela disse quais são. Aí a gente queria saber, por favor. Existem várias, né? Depende de cada caso e de cada necessidade. Porque você não passa hormônio assim aleatoriamente, não é uma coisa horizontal. Cada paciente tem uma necessidade, né? E uma dose, ok? Então, para quem não pode usar o estrogênio, né, que é o hormônio feminino que a gente repõe, porque a gente repõe estrogênio. É isso que a mulher precisa na pós-menopausa. Complementa com testosterona, que é o hormônio da sexualidade feminina, que é o hormônio masculino, que nós produzimos também. Assim como o homem também produz um pouquinho de estrogênio, certo? Só que
cai muito na menopausa e você fica zerada. Assim como alguns anticoncepcionais também causam isso. Não é só... Então, menina jovem que chega lá com queixa de baixa libido, você usa a pílula, usa. Quando vai ver, está lá realmente, quando dose, está lá embaixo, é a pílula. Suspendeu a pílula, volta tudo de novo. A gente indica o DIU, o seu hormônio, né, que é um método seguro. Então, tem que conversar. Em relação à reposição hormonal, os métodos alternativos, tem fitoterápicos, tem antidepressivos, tem cremes que hidratam a vagina, que hoje a estética vaginal é muito importante. Porque a gente só se preocupa com o cabelo, não é isso, fazer a unha, mas a estética vaginal é importantíssima. E hoje, quem vai lá sabe que eu passo os creminhos para hidratar, interna e externamente, que não causam alergia, porque a vulva da mulher vai envelhecendo, vai murchando, fica aquela coisa murchinha, né? Vai ficando aquela coisa sem graça. Então, o tratamento estético, até com laser. Tem laser para atrofia genital, entendeu? Então, a gente trata os sintomas. Trata a osteoporose, porque, com certeza, a mulher que não faz reposição hormonal vai ter osteoporose. Aí tem que usar os fosfonatos, que são medicações para osteoporose. Sempre repor cálcio, vitamina D, entendeu? É uma série de situações. A alimentação, a atividade física, que ajuda muito também. Então, é por aí. Não existe uma receita como se fosse de receita de bolo, entendeu? Cada caso a gente avalia e vai conversando com ela, explicando qual é o efeito. Pode dar certo, pode não dar. Não é isso? Porque cada um tem seu metabolismo. Vamos começar assim, mas pode não dar certo. Aí você volta para a gente ver. São 2 meses para a gente avaliar mais ou menos a resposta daquela medicação. Aí você volta para a gente rever e ver o que é melhor. Que já teve câncer. Você sabe que eu falo alto? Não. E já teve câncer. Quais as chances de voltar a ter de novo? Não tem nada a ver o antidepressivo e o ansiolítico, entendeu? A chance é a mesma se ela continuar estressada, porque a gente sabe que o estresse é um fator para um bocado de doença, né? Então, a vida emocional é muito importante. Viver em paz é muito importante, né? Então, eu falo muito para minhas pacientes isso, porque eu sou de pegar na mão, de dar um abraço. Quando eu vejo aquela mulher angustiada, eu levanto e vou lá dar um abraço nela, porque ela está precisando, às vezes, só de um abraço. Não precisava nem de uma receita minha. Então, é você ter a sensibilidade com aquela mulher, tá? Então, o câncer, além dos fatores de risco que aquela mulher teve, porque ela teve aquele câncer, ela teve um câncer no momento que ela estava numa situação de tanta angústia, de tanto estresse, ela já tinha aqueles fatores também, aí o câncer veio junto. Mas os remédios não causam câncer. Mas o ideal é as pessoas irem se livrando dessas medicações. Porque essas medicações, a gente sabe, com o uso progressivo, é um dos fatores de demência futura, né? Quando estiver lá com 80, 90 anos. Que eu vejo senhoras de 90 anos, eu atendi essa semana uma paciente de 92, menina lúcida, entendeu? Com a doença grave, mas assim, a cabeça maravilhosa. E uma das causas de demência são os Rivotril da vida, sabe? O uso prolongado não é bom. Assim como o remédio de estômago prolongado não é bom, nenhum remédio, que tudo é uma droga, o nome já diz droga. Né? Então, é melhor tentar melhorar o nosso interior, né? Melhorar nosso alimento, nossos hábitos, viver feliz, viver em paz, saber perdoar, não guardar ódio no coração. Né? Aí, quando a pessoa diz, doutor, não posso fazer terapia, você vai para a igreja, vai rezar, converse com Deus, né? Medite, acorde de manhã, veja o sol, veja o dia lindo na sua frente. Tem que ser assim a vida, infelizmente. Porque o mundo é mundo, vai ser sempre assim, essa loucura, guerra, né? Violência, agressões, né? Maldades. Mas a gente está nesse mundo até o dia que Deus quiser. Então, a gente tem que procurar viver bem nesse mundo, né? A gente não pode escolher o dia que vai embora, não pode, né? Só quem sabe é de lá de cima. Mas não causa câncer, viu?
Boa noite, doutora. Boa noite. Eu sou vítima do câncer. Eu descobri na época dessa de outubro rosa, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? E não sei nem dizer se foi felizmente ou foi infelizmente, porque se eu não tivesse descoberto nessa época, hoje eu não estava viva. Exatamente. Então, felizmente, né? Aí fui descoberta, fui diagnosticada por uma ginecologista, que a senhora acabou de falar, e graças a Deus eu fui curada, estou curada. Aí digo a minhas colegas, minhas amigas, Graças a Deus. se cuidem, porque não é fácil receber um diagnóstico do câncer. Agora eu quero te fazer a pergunta. Em relação ao hormônio, se eu posso tomar hormônio ou não? Aí tem que ver direitinho o seu caso. O tempo de cura, se está curada a doença. Estou curada, já Quanto tem uns 10 tempo anos. já tem? Já tem uns 10 anos isso, graças a Deus. Conversar com o onco, que eu geralmente eu mesma vez ligo até para o onco, entendeu? Para o mastologista, para o onco, e aí, se tiver liberado, se faz uma dose adequada, pequenininha, transdérmica, dependendo dos sintomas seus. Sim, porque falta de hormônio na gente horrível. causa muita coisa. Cabelo, os cabelos já diz logo a verdade. Não, A pele, tanta coisa. E assim as pessoas ficam me falando, você não pode tomar hormônio. Aí só de eu perguntar. Aí tem que ser avaliada pelo médico direitinho. Mas tem pelo casos, oncologista, no caso. tem casos que libera, sim. Isso Tem aí. casos que libera. Muito obrigada, Deus te Viu? abençoe. Enquanto isso, vai hidratando a sua pele, tomando seu banhozinho de sol, né? Se alimentando bem, se exercitando. Muito obrigada. Viu? De nada. Boa noite, doutora Adelaide. Boa noite, minha querida. Doutora Adelaide, eu queria que a senhora me respondesse uma coisa. Qual é a origem de pólipos uterinos, do endométrio e espessamento? Pronto. São duas coisas diferentes, né? Espessamento endometrial, porque o endométrio é a camada que reveste o útero internamente, certo? O útero é um músculo, né? Tem a parte externa, que é uma serosa, que cobre, por isso que diz assim, mioma subseroso, está por fora, né? Tem a parte muscular, que é o miométrio, e tem a parte interna, que é o endométrio. Então, endometriose vem daí, endométrio, né? É o quê? Aquele tecido endometrial saiu do habitat dele e foi para outro lugar. Ele se implantou no ovário, se implantou na trompa. Então, isso é endometriose. Tá? Como isso ocorre, existe um monte de teorias, mas não vem aqui ao caso agora, eu vou responder sua pergunta. Então, a mulher, quando está na menopausa, esse endométrio não prolifera mais, porque não tem mais o hormônio, então ele fica fininho. Então, toda mulher menopausada, o endométrio tem que medir 4 milímetros para menos, ok? Se tiver acima de 4, muito, a gente já se preocupa, vai investigar aquele endométrio. Porque existe também o câncer de endométrio. Tem doenças benignas do endométrio, a hiperplasia, outras doenças, mas tem o câncer, então a gente tem que fazer a estereoscopia para ver. Quando a mulher faz reposição hormonal, ele aumenta até 8, é normal, milímetros, 8 milímetros, tá? Quando ele passa disso, a gente chama, aí faz paciente com terapia hormonal, tá normal. Se ela não tiver nessa altura, é endométrio espessado, tem que ser investigado. Isso é endométrio espessado, entendeu? Quando ele vai crescendo, essa camadinha que é fininha, vai crescendo. Pronto. Os pólipos são formações, 0,01% dos pólipos podem ser malignos. Então, a maioria dos pólipos são benignos, são formações hipertróficas, ou seja, são protuberâncias que nascem em qualquer cavidade nossa. Ele não dá só no útero, só no endométrio. Pólipo pode dar no nariz, na garganta, na laringe, na faringe, no estômago, no esôfago, intestino, vai descer no reto, no colo do útero e no endométrio. Então, chama-se de pólipos, que são visíveis através de um exame de imagem. Não se vê assim, só do colo do útero, que a gente vê na hora que vai fazer o preventivo, a gente vê lá a formaçãozinha, tira logo na hora, faz a biópsia. Que mesmo sendo 0,01%, né, maligno, mínimo, né,
Tudo que a gente tira, tudo tem que ir para a biópsia. Qualquer sinalzinho tem que ir para a biópsia. Porque, de repente, está lá nessa estatística e a gente não sabe, né? Então, só no exame assim, de colo que a gente vê, mas o de endométrio só através da ultrassom, de estômago só através da endoscopia, de reto, de intestino, de cólon, só através da colonoscopia, só através de exames de imagem. E o que é que esses pólipos causam? Eles não causam, só causam sangramento. Então, quando tem qualquer sangramento, doutor, eu estou sangrando pelo ano, estou sangrando. Uma das hipóteses diagnósticas pode ser um pólipo. Pode ser um câncer, mas pode ser um pólipo, que é benigno. Entendeu? Pronto. Nada. Alguém? Boa noite a todos. Boa noite. Doutora, então, duas perguntas. Né? Você comentou sobre o anticoncepcional. Ele tem, assim, de acordo com a quantidade de tempo que a pessoa usa o anticoncepcional, ou tanto faz, se for pouco tempo. É pelo tempo prolongado. Pelo tempo prolongado. É. Entendeu? Assim, Porque, por pouco tempo, às vezes até terapêutica, a gente passa para tratar uma coisa. Existe uso não só como anticoncepcional, para evitar filhos. Existe uso anticoncepcional para tratar um sangramento, querer interromper por algum motivo, algum procedimento que vai fazer, a gente quer interromper a menstruação da mulher. Então, existem N motivos. Mas, assim, uso prolongado. Tem gente que usa desde os 15 anos, está com 20 e tanto, 30, está usando ainda. Entendeu? Então, o útero fica atrofiado, o ovário, entendeu? Não que o anticoncepcional cause infertilidade, mas mexe com um monte de coisa no organismo da mulher. Sim. Aí eu tenho outra pergunta. Eu, assim, parei de menstruar com 55 anos. Você tem quantos anos? 30, né? Carinha de 30. 55. Sim. E eu até hoje, não percebi, assim, menopausa Sim. em mim, sabe? Onda de calor, assim, nunca percebi, só quando faz calor normal. E, uns 5 anos atrás, fui um médico em Salvador, quando eu tinha uns 55, ele falou assim, você tem bastante hormônio. Se você não fosse ligada, você era capaz de engravidar. Eu disse, Deus me livre, doutor, engravidar velha. E eu sabia que ela ia rir de mim. Aí eu queria saber se existe, assim, entendeu? A pessoa que não tem reações nenhuma da menopausa. Porque é o seguinte, menopausa significa cessação da menstruação. Não são os sintomas. Menopausa significa isso. O que é menopausa? Menarca é quando você menstrua a primeira vez. Entendeu? Tudo, os termos para menstruação todos são assim. Termine. Então, menopausa é quando é a última menstruação que você teve dentro do período de 1 ano. Se você ficou 1 ano sem menstruar, você está na menopausa. Isso. Isso que você falou, que você não sente nenhum sintoma, são os sintomas, entendeu? É diferente. Tem mulheres que não sentem. E tem mulheres que têm produção hormonal, mesmo sem o ovário mais produzir, porque quando o útero para de menstruar, porque o ovário parou de produzir o hormônio, e aí não tem mais ovulação. Sim. Porque a menstruação é a consequência da ovulação que não houve fecundação. Sim. Né? O útero se prepara para receber o concepto, não acontece a gravidez, ele chora, ele sangra, ele descama. Né? Então, menopausa é isso, quando você fica 1 ano sem menstruar, sem descamar, porque você não tem mais hormônio no ovário, mas tem outras fontes hormonais que podem estar mantendo esse equilíbrio em você. Sim. E a gente só pode saber dosando no seu sangue os seus hormônios específicos para isso. Sim. Entendeu? Entendi. Agora eu vou fazer outra pergunta, 3. A tristeza, problema assim de tristeza, problema emocional, causa o câncer? Não. A pessoa que passa Não. por certos momentos triste. Não é o caso. Não sou eu, não. Eu sei. Eu sou autoestima, sou muito alegre, graças a Deus. Mas eu quero saber. Não causa, mas a tristeza piora qualquer doença. Sim. Acelera qualquer doença. Qualquer doença. Tá certo. Entendeu? Quando a gente dá um diagnóstico ao paciente, a gente diz assim,
se ajude, que metade do tratamento é você querendo ficar boa, Sim. é você querendo se curar. Tá Né? certo. Todo paciente que eu abro o diagnóstico de uma biópsia, porque eu não dou o diagnóstico sem uma biópsia, né? Que eu falo que tem um câncer, eu disse, mas você vai ficar curada, você vai ter fé, você vai... Tem que botar a pessoa para cima. E assim eu vejo uma mudança de vida. Quando eu volto, essa semana eu recebi uma de volta do tratamento de câncer, né? E volta para mim. Outra mulher, entendeu? Parece que leva um choque, assim, dá uma rasteira que a vida dá. Aí você pensa como você era boba, idiota, fútil, sabe? Um monte de coisas, Sim. assim. Posso fazer mais 2 perguntas, Pode, doutora? Gente, é assim mesmo. É assim mesmo, gente. Sim. E... Ai, meu Deus, sorriso, esqueci. E o senhor falou sobre assim, o tempo que a pessoa não tem relações sexuais, certo? Então, a pessoa que tem 20 anos em diante sem ter relações, ela tem a... Preventivo, de Papai ter o câncer? De colo, não. Probabilidade De de ter o colo, câncer? não. De colo, não. De mama, sim. De mama, sim. Qualquer outro, só não o de colo. O único que está relacionado com a relação sexual é o câncer de colo do útero, que é o vírus HPV que a mulher pega na relação. Tá certo? Tá Então, certo. esse vírus, para evoluir, quando ela foi contaminada por ele, até ela ter o câncer para morrer, são 10 anos. Entendeu? De Sim, evolução. entendi. Sim, a última, viu, gente? Sim. E o hormônio, para que tenha, assim, varizes, né? Eu tenho uma genética, né? A herança foi isso aí. E já operei. E eu lembro, doutora Rose, numa época, me falou que eu não poderia tomar hormônio devido à trombose, porque eu tenho já a genética, assim, de Sim. varizes. E caso eu venha necessitar, quem tem varizes não deve, né? Tomar. Aí depende do vascular. Geralmente eu peço avaliação do vascular, que é o angiologista, Sim. porque tem exames de sangue que identificam isso aí. Se você tem risco de trombose ou não. Além de histórico familiar, que é um dado importante, Sim. né? Se na família tem caso de trombose, de AVC, né? De infarto, Sim. essas coisas. Sim, Então, realmente, a gente tem que ver esses fatores de risco. tá certo. Se não tiver os fatores de risco e ela precisar usar o hormônio, o vascular vai fazer o tratamento e a prevenção das varizes, que existe, né? Tratamento e prevenção também. Sim. E o ginecologista faz a terapia hormonal. Pronto. Certo? Obrigada, viu, doutora? Tem que encerrar. Minha doutora, boa noite. A senhora falou sobre o exame de rastreio, que é a mamografia, né? A ultrassonografia mamária, ela exclui a mamografia? Não, de jeito nenhum. Em alguns casos ou não? Porque falou assim em relação a alguns tipos. Olha só, a ultrassom é um complemento. O exame de rastreio mesmo é a mamografia. A não ser que seja uma mama muito pequena, quase zero, que tem pacientes que quase que não tem mama, aí é impossível fazer. Mas o método de rastreio é a mamografia. Por quê? Porque nem todo câncer é tumor. Tem isso, a questão da imagem. Então, tem imagens mamográficas, que é um raio-x da mamografia, né? Que são mínimas, como se fossem grãozinhos de areia, que, a depender da quantidade, da localização, da posição, é um indicativo de um possível tumor que irá surgir ali. Aí se faz a biópsia daquele lugar. Chamam microcalcificações agrupadas. Às vezes, na mamografia, vem assim, microcalcificações esparsas. Esparsas quando elas estão dispersas. Não tem problema. Mas microcalcificações agrupadas, é bom ser investigadas a paciente melhor. E na ultrassom não vê essas calcificações. Só na mamografia. Boa noite, doutora Boa noite. Adelaide. Quando dá assim, no raio-x de pulmão, de tórax, nódulo Residual. calcificado, é perigoso? No pulmão, No pulmão. geralmente é residual. O que é residual?
a pessoa teve alguma inflamação no pulmão, que pode não ter sido tuberculose, tem uma pneumonia, pode deixar é como se fosse uma cicatriz. Entendeu? Eu tenho esse nódulo no pulmão. Calcificado. É. Toda vez que eu faço, aí dá isso aí. Porque o radiologista, quando ele tem alguma suspeita, ele bota. Porque eu digo assim, o médico tem que ler o enunciado, não é a conclusão. No enunciado, na descrição do laudo, que você vai sentir o que é grave e o que não é. Entendeu? Laudo classificado, com espícula, com não sei o que lá. A gente vai ler o enunciado do texto do laudo. Se ninguém achou nada, é porque não é nada. Entendeu? Obrigada. De nada. Diz que a mulher que amamenta, diz que é difícil ter câncer de mama, e que não amamenta, que nunca pariu, diz que pode ter câncer de mama, nunca tive filho. Que não amamenta? Como eu que nunca tive filho. Diz que é mais fácil ter o câncer de mama do que a mulher que amamenta. Tá. Exatamente, por causa do hormônio, como eu falei. Eu peguei isso na televisão um dia e fiquei preocupada que eu não tenho filho. Porque a mulher que não amamenta, ela volta a menstruar, o hormônio volta a circular. Se ela já tem os fatores de risco, esse é mais um fator. Diz que a entendeu? amamenta é difícil. Amamenta, ela fica 0 de estrogênio. É difícil. Quando a mulher amamenta, o estrogênio vai para lá para baixo, porque a prolactina, que é o hormônio da lactação, ela bloqueia o estrogênio, o hormônio. Boa noite, doutora. Boa noite, querida. Eu gostaria, apesar de que o Outubro Rosa se fala em câncer, prevenção do câncer de mama e colo de útero, eu queria a minha dúvida com relação ao câncer de ovário. Para o câncer de mama, tem mamografia, tem ultrassom, para o de útero, preventivo. O de ovário é um dos mais, assim, digamos, difíceis de detectar. Quando se sabe, às vezes já está num estágio avançado. Qual seria exames para a gente tentar verificar antes, prevenir com relação ao câncer de ovário? Ou eu estou errada nessa colocação? Está certíssima. O câncer de ovário, digo assim, é um câncer muito ingrato, sabe? Porque quando descobre, já está em estágio avançado. É difícil a detecção precoce, né? Tem que ter a ultrassom de rastreio anual, né? Anual. Quando se tem algum cisto, estudar esse cisto, fazer um Doppler, porque assim, todo tumor, a vascularização fica aumentada, fica diferente, fica atípica, vamos dizer assim. Que todo órgão tem sua vascularização típica. Então, quando você pede um Doppler daquele órgão, tireoide, só peço tireoide com Doppler. Porque se tiver um nódulo, não adianta sem souber o Doppler. Então, se o Doppler vier normal, você fica tranquila. Tá? Se você tiver dúvida, ressonância magnética. Pronto. Pacientes jovens, tranquilo. Né? Pode ser um cisto endometriótico, pode ser um cisto dermoide, que é um cisto benigno. Mas isso tudo, a ultrassom com a ressonância resolve. Existem alguns marcadores para câncer, não é o estudo genético. São marcadores que a gente pede, eu peço para toda paciente. Porque, assim, você junta o quebra-cabeça, vamos dizer assim. Então, os CAs, aquele CA 125, CA 19,9, CA que a gente pede esses exames, CEA. Então, são marcadores para câncer de intestino, câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de pâncreas, não é para todos, não. Mas, se você já tiver uma imagem, aí você junta, entendeu? Então, juntando tudo, você vê a indicação ou não de tirar aquele ovário. Por quê? Não se faz biópsia de ovário. Biópsia ovário é um órgão muito frágil. E se tiver uma célula ali maligna, você, na biópsia, você pode derramar aquele material e causar uma disseminação da doença. É que nem endometriose. Você só opera endometriose em último porque você pode disseminar a doença na cirurgia. Entendeu? Então, é isso. E o câncer de ovário é mais comum em mulheres na pós-menopausa. Na mulher, na menacme, né, que é o período que ela menstrua,
É mais raro, mas não é impossível. Eu já vi menina de 14 anos no meu tempo de residência, uma menina de 14 anos com câncer de ovário. Geralmente são cistos volumosos demais, muito grandes. Maior que a barriga fica enorme, sabe? Então, acontece. Como eu disse, medicina não é a ciência exata. Mas, assim, é ter o tato, mandar vir com 6 meses para controle, ficar de olho. Se aquela imagem persistir, a gente indica uma cirurgia retirada. E mulheres na pós-menopausa, os ovários tendem a atrofiar, ficam pequeníssimos. Quase que você não consegue nem ver na ultrassom transvaginal um ovário de uma mulher menopausada. Se você vê uma mulher menopausada com ovário do tamanho normal ou grande, é uma suspeita também. E, às vezes, o câncer de ovário nem se apresenta como tumor. Já vem com aquela ascite, aquela líquido na barriga, né? Que chama de ascite, água na barriga. E, às vezes, você dá o diagnóstico pela punção do líquido quando vem presença de células ovarianas. E aí diagnostica. Mas é isso, é acompanhar, é fazer os exames. Às vezes a gente pede, como eu faço ultrassom, eu gosto de explicar bem para o paciente, eu não estou pedindo para ganhar dinheiro, não. É porque tem que fazer. Se você não quiser fazer comigo, faça com outro, mas tem que fazer. Tanto, hoje mesmo, agora mesmo, eu não dou mais 1 mês, eu dou 2 meses de revisão para poder dar tempo para ela conseguir fazer. Olha, se você conseguir pelo SUS, faça. Aí você me traz que eu olho depois, mesmo que passe a revisão. Mas é importante fazer esse rastreio, que é a transvaginal, todo ano. E a nível de tratamento, né, eu trabalho com tratamento fora de domicílio, né? E a gente sempre vê indicação cirúrgica, químio, rádio, esses 3. Tem surgido algum novo tratamento que tem dado certo? O pessoal está... Ou continua... Continua a mesma coisa. E bloqueio hormonal. É o mesmo risco para câncer de mama, é a dependência do estrogênio. Ovário é a mesma coisa. Aí você dá um anti-hormônio para ela. Entendeu? Dá uma medicação que ela toma durante o resto da vida para ela não produzir estrogênio. Só mais uma para encerrar. A gente tem percebido a campanha, né, esse ano, né, com relação ao câncer de intestino, né? E a gente tem percebido o crescimento de casos. Na sua experiência profissional, o que é que está causando isso? O que causou esse ano a gente perceber com mais ênfase a prevenção, né? Acho que foi em março, né, do câncer de intestino. Olha só, realmente, o intestino está em 3º lugar hoje, em relação na mulher, né, em relação a câncer. Na população em geral, está em 4º lugar, intestino. Tem a questão hereditária, a gente sabe que toda família que tem um caso, né, principalmente pai, mãe, os filhos de qualquer idade, o médico manda fazer a coluna, né? O exame de rastreio, infelizmente, é a coluna. Não é doutor, não, é a coluna. Tem que ir lá dentro para ver, entendeu? Com o aparelhinho. É um exame que não é doloroso, porque você toma anestesia, é sedada para fazer. O ruim é o preparo, né? Que tem que tomar uma série de purgantes até a água sair limpinha para fazer. Só isso que é chato. Né? Tem que fazer avaliação cardiológica antes, por causa da sedação, mas é o exame de rastreio. Bom, o que está causando esse aumento, eu não sei lhe dizer, porque não existe assim nada que comprove, né? Mas são esses fatores comportamentais, de alimentação, todos estão relacionados com álcool e com fumo, todos os tipos de câncer, tá? A alimentação e as doenças inflamatórias, né? As doenças inflamatórias intestinais, os divertículos, os pólipos, se você não cuidar, pode malignizar, né? E a alimentação, que eu te falei, evitar o glúten, a lactose, porque piora os processos inflamatórios. E observar seu hábito intestinal. Tem gente que tem prisão de ventre a vida toda e não liga. Tem gente que tem diarreia. Eu sempre defequei 3, 4 vezes ao dia, é normal isso, tem que ver. Entendeu? Ou então, assim, de repente mudou seu hábito intestinal. Era normal, de repente ficou presa. Então, são os sinais que você tem que ver. Ou, de repente, uma diarreia, que você não comeu nada e não melhora, e toma floradil, e não melhora. Tem que ver. Entendeu? Então, prisão de ventre não é só
ficar 3, 4 dias sem defecar. Prisão de ventre é defecar todo dia aquelas bolotinhas, sabe, de cabra. Aquilo ali é prisão de ventre. A defecação tem que ser aquela quantidade, até 3 vezes, 2 vezes 3 é normal. Mas assim, aquela saudável, sabe? Quem come muito pode até defecar mais vezes ao dia. Entendeu? E aí fazer a alimentação que corrige. Hoje os laxantes não são muito indicados, né? Só em casos excepcionais. Idosos, que a gente não consegue, né, ter uma alimentação assim, que eles não aceitam tudo. Mas, assim, uma alimentação rica em fibras, pobre em gordura, né? Evitar os condimentos, os enlatados, os embutidos, tudo que faz mal, tudo industrializado, né? Eu digo assim, uma alimentação mediterrânea, que aqui a gente tem tudo, que é peixe, fruto do mar, mas nada de muqueca, né? Frutas, verduras, as oleaginosas, que são as castanhas de caju, isso tudo é saudável. E fibra e água. A água é importante para o nosso corpo todo. E para o intestino é muito importante a água. Então, ingerir de 3 a 4 litros de água por dia, andar com a garrafinha mesmo. Entendeu? Onde você for, porque o copo você esquece de encher o copo. A garrafinha, até em casa eu ando com a minha garrafinha. Entendeu? Tem que beber muita água, tem que comer fibra, né? Bagaço da fruta, chupar laranja, comer aquele bagacinho todo, abacaxi, né? Essas coisas, mamão, então vocês já sabem. Mas fibra, alimentação saudável, água, evitar muita gordura, né? E os processos inflamatórios, ter cuidado, ficar de olho. Eu vou ter que parar, porque eu tenho um compromisso ainda hoje. Vai uma amiga jantar comigo, viu? 9 horas. Mas eu me coloco à disposição de vocês para vir outro dia, se quiserem. A gente marca, viu? Independente de campanha de Outubro Rosa. Gente, vamos bater aqui uma salva de palmas para a doutora Adelaide. Em gratidão, né? Como foi importante a sua vinda aqui. Então, a gente, em nome da Primeira Igreja Batista, a gente está trazendo essa belezinha. Linda! Deixa eu dar um abraço. Cadê a foto? Cadê a foto, gente? Cadê a foto, gente? É assim como uma lembrança. Aproveitar mais uma vez, agradecer a minha médica, essa honra de tê-la aqui na igreja conosco. E essa oportunidade, né, de tirar dúvidas, apesar de da gente ter esse acesso, né, a você, que, como você disse, né, esse acolhimento que você já faz. Mas foi muito importante você estar aqui conosco. Que bom. Nos ofertando assim, essa sua presença. Que bom. E receba aqui também nossa Obrigada, linda. Espero ter contribuído de alguma forma, tá? Para o conhecimento de vocês, para esclarecer, tirar dúvidas. Desculpa, eu não sou professora, então, assim, a didática não é muito... Eu sou mais de falar, de conversar, de bate-papo. E, no começo, como eu tinha feito um roteiro, não deu para seguir, mas acho que não atrapalhou muito, não. Acho que consegui dar o recado, tá bom? Não, foi muito bom, muito bom. Vamos orar pela doutora Adelaide, por cada um de nós aqui presente. Muito obrigado porque vocês vieram, foi muito gratificante, né? Eu gostaria que tivesse mais gente, né? Mas a gente vai disponibilizar no nosso canal, a palestra ficou, né, gravada. Tem muita gente viajando, mas eu chamei Valença toda, né? Mas hoje também tem muito evento na cidade. Mas, enfim, vamos orar e depois a gente faz a nossa declaração de certeza. Senhor, muito obrigado por esse momento oportuno, Pai. Muito obrigado pela instrumentalidade da tua filha, Adelaide, Senhor Deus. Muito obrigado por a sua presteza em vir aqui, nos ofertar essa palavra, Senhor Deus, tão gratificante, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja com ela, protegendo, guardando, dando sabedoria, Senhor Deus, na sua vida profissional, na sua vida familiar, Senhor Deus. Que ela continue, Senhor Deus, com essa alegria, com essa determinação que ela tem. Como ela disse, ela se sente uma menina. Senhor, que o Senhor continue abençoando essa menina com toda sorte de bênção, Pai. Amém. Em nome de Jesus, que ela possa, Senhor Deus, continuar trilhando assim retos caminhos, Senhor Deus, e continue ainda abençoando a vida de muita gente, Pai. Amém. Que o Senhor seja com ela todos os dias da sua vida.
Em nome de Jesus, muito obrigado por essas pessoas, Amém. por todos esses irmãos que vieram ouvir e puderam tirar dúvidas. Muito obrigado, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoou grandemente essa noite. Em Amém. nome de Jesus é que Amém. nós choramos e te agradecemos. Amém. 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 Amém? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, minha vida. Eu que agradeço. Vamos à nossa declaração de certeza? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Agora chamar a Emerson para tirar.